Olá, feliz sábado. Meu nome é Suene, minha irmã Laila. É com grande prazer que estamos aqui hoje com vocês neste sábado para louvar e agradecer o nome de Deus.
Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É muito bom estar aqui na Igreja Central de Tatuí. Eu já tinha vindo aqui, mas eu vim de terça-feira de manhã, numa reunião que tiveram aqui, o pastor Cidral com a equipe de obreiros bíblicos, e estivemos juntos. O pastor Fabrício me mostrou aqui toda a construção, o sonho, o projeto que vai ficar pronto em dezembro do ano que vem, isso? Se Deus quiser. Então, existe um ano aí pela frente, mas o ano passa muito rápido. Tomar, por exemplo, eu não sei se para vocês foi como foi para mim, mas 2011 eu nem vi. Ou melhor, 10, ó, já estou no 11 já, né? Nem vou ver também o 2011. E aí, o dinheiro vai passando rápido. Mas Deus vai dar vitória no final. Deus vai providenciar e prover os recursos para erigirmos aqui no centro de Tatuí essa grande igreja que é mãe de quantas, você sabe? E quantas são essas todas? É muita igreja, né? É a mãe de muitas e muitas igrejas saíram daqui, já é vó, talvez até bisavó já. Está chegando a bisavó, então está vendo que Deus fez muitas vitórias no passado e fez vitórias também aqui no presente. Nós estamos vivendo um ano de vitórias. O pastor Fabrício esse ano me falou que já passaram aqui no distrito de Tatuí mais de 100 batismos, 114. E amanhã tem batismo aqui na igreja central de Tatuí. E para o ano que vem, muitos projetos, muitos planos, e já tem várias fichas prontas de pessoas que serão batizadas. Deus seja louvado, porque o batismo significa a vida da igreja. Significa que a igreja está pregando, envolvida no cumprimento maior da nossa existência, que é a missão. Eu gosto de pensar da seguinte coisa. Às vezes eu falei com um grupo de líderes disso, que demoraram para entender. Mas a igreja não tem uma missão. Não é verdade? A igreja não tem uma missão. É a missão que tem uma igreja. A missão é maior do que a igreja. A igreja é um meio que Deus escolheu para operar a missão. E qual é a missão? A mensagem do Evangelho a todo mundo que ele não conhece. Essa é a nossa missão. Essa é o plano maior de Deus. E a igreja, ela é a parte dessa missão. A missão é maior do que a igreja. Nós somos apenas o meio no qual Deus escolheu para cumprir sua missão. Eu vou falar um pouco sobre isso no sermão, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. A minha fala hoje pela manhã, ela traz um pouco das minhas inquietações. Inquietações que surgem quando eu leio alguns versos da Bíblia. E Mateus capítulo 11, verso 28 é um deles. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o que diz Jesus? E eu vos aliviarei. Aqui há, nas palavras do Senhor Jesus, uma promessa. E a promessa dele é: se você vier a mim, eu vou te aliviar. Diferentemente dos seres humanos que prometem e não cumprem, Deus, quando ele promete uma coisa, ele cumpre. Quando Deus fala, ele faz. Tá certo? Então, se Deus disse: vem a mim e eu vou te aliviar, isso é certeza de que ele vai fazer o que ele prometeu. Ele vai aliviar. Ele dá um alívio. E esse alívio que o Senhor Jesus promete dar, ninguém pode dar. Nenhum cigarro dá, nenhuma erva dá, nenhum pó branco dá, nenhuma noitada dá, nenhum prazer dá. O alívio que Jesus promete dar, só Ele pode dar. Mas agora vem a minha inquietação. Quando eu leio Mateus capítulo 11, verso 28, a grande pergunta que surge no meu coração é: se Jesus promete e faz, se viver com Ele é tão bom,
Por que tem gente que entrega a vida a Jesus, se aproxima de Jesus e depois se afasta? Por que pessoas que experimentaram o convite maravilhoso que Jesus dá, sentiram no coração algo indescritível, maravilhoso, e depois, na trajetória da vida, o abandonam? E eu sei que todos nós aqui conhecemos pessoas que já viveram exatamente isso. Vamos pensar no João, que mora aqui no centro de Tatuí. Um dia alguém fala para João de Jesus. João tem sua vida, tem seus sonhos, tem seus planos. Ele acha que conhece Jesus, mas não tinha assim muita proximidade com Jesus. Ao receber talvez um folheto ou um livro, o João tem a sua atenção despertada para Jesus. Alguém oferece estudar a Bíblia com João e vai ensinando a Bíblia, e João vai descobrindo grandes coisas, grandes verdades que ele não conhecia, até que um dia os olhos de João caem em Mateus capítulo 11, verso 28, e ele ouve nas palavras de Jesus: João, venha a mim, João, e eu vou te aliviar. E o João resolve ir a Jesus. O João resolve se entregar nas mãos de Jesus, e ele sente a paz que Jesus dá. Ele sente o cumprimento da promessa de Jesus: venha que eu te alivio. E ele sente o alívio. Um dia, João entra no tanque do batismal, e ele está dizendo para todo mundo que vê que seguir Jesus vale a pena, que viver com Jesus é bom. Mas o tempo se passa, os meses se passam, e um dia você descobre que o João não vem mais nele. Não, o João diz que não vai mais, o João não quer mais. O João se afastou. E a grande pergunta é: por que isso acontece? Se viver com Jesus é tão bom, por que as pessoas o abandonam? Essa é a minha inquietação. E para essa minha inquietação, eu precisava de uma resposta. Eu precisava entender por que isso acontece. Essa é uma das coisas. E eu cheguei a uma conclusão. Como é que é o nome do senhor? Wilson. Eu cheguei a uma conclusão. Eu saí atrás de pessoas que viveram exatamente a história do João, que se aproximaram, que vieram, que se entregaram e depois se afastaram. E a essas pessoas a minha pergunta era: o que aconteceu? Por que você saiu? Por que você não está mais? E eu confesso, que eu ouvi muitas respostas. Muitas. E das muitas respostas que eu ouvi, eu cheguei à conclusão que existem 3 razões por que as pessoas se aproximam de Jesus e depois se afastam. São 3 motivos. São 3 coisas que hoje fazem com que as pessoas se entreguem e depois o rejeitem. Ao falar sobre essas 3 razões, eu tenho 2 objetivos. Primeiro, você que ainda não foi batizado na igreja adventista, que está vindo há pouco tempo ou há muito tempo, não importa. Mas ao lhe mostrar as 3 razões por que as pessoas abandonam Jesus, eu quero lhe dizer: venha para Jesus pelos motivos, pelas razões e pelos caminhos certos. Segundo objetivo, você que já é membro da igreja, que foi batizado há muito ou pouco tempo, pode ser que algumas dessas razões já estejam trabalhando no seu coração. Mas existe um remédio para isso. Se essas razões já estão dentro do seu coração e você está pensando em desistir de tudo, Jesus tem a solução. Então, pronto para as 3 razões? Segura aí. Primeira razão: muitas pessoas vêm à igreja interessadas nos benefícios, mas não querem compromisso. Entendeu? Muitos vêm à
E a grande pergunta que fazem é: tá bom, Jesus, eu estou aqui, e agora? O que eu vou ganhar com isso? O que minha vida vai melhorar? O que eu vou ter? Obviamente que esta ideia de vir a Jesus para ganhar, para receber, ela é hoje facilmente percebida por aí, através de uma pregação que você tem acesso simples e imediato. Pregadores que dizem assim: venha para Jesus, e você é garçom, vai virar dono da churrascaria. Você que é costureira, vai ser dona de ateliê. Você que é mecânico, vai ser dono de concessionária. Porque Jesus vai te dar prosperidade, Ele vai te dar dinheiro. E agora uma multidão de pessoas começam a migrar para as igrejas, apenas interessadas naquilo que Jesus pode lhes dar. Não é por compromisso, não é por amor, não é por proximidade, por afinidade, por salvação, mas é apenas por aquilo que Jesus pode me dar. Eu era pastor em Santo André. Alguns de vocês moraram em Santo André? Alguém morou em Santo André aqui ou não? Aqui, pronto. Na paz. Eu era pastor em Santo André e consegui uma autorização da igreja para fazer uma pós-graduação em Santo Amaro, na Unisa. E eu tinha que sair de Santo André e ir lá para Santo Amaro. Não é um caminho assim tão longo, mas para vocês terem uma ideia, eu moro em Arthur Nogueira. Eu saí de casa 10 para 7, cheguei aqui às 9, 2 horas e 10. Só que foram 169 quilômetros até aqui. Mas a minha distância lá de Santo André a Santo Amaro não dava nem 30. Mas se contar os percalços do trânsito, daria uma longa espera até chegar ao destino final. Que tinha que pegar aquele tal do corredor Agueri, e lá em Diadema pegava imigrantes, pegava a Avenida dos Bandeirantes, ia de ponta a ponta até Adolfo Pinheiro, e um caminhozinho triste. E eu só tinha uma forma de chegar às 7h10 da manhã em tempo na aula, que era sair muito cedo de casa e chegar muito cedo lá. E muito cedo era 6h30, 6h35. Eu chegava lá e ficava meia hora esperando, andando para lá e para cá, ou levava algum livro, alguma coisa, para esperar, para não ter que prever chegar às 7h10, porque nunca dava certo. No começo eu até tentei chegar às 7h10, mas depois desisti, porque nunca dava certo. E numa dessas madrugadas, de quarta para quinta-feira, a aula era na quinta-feira, eu acordei, olhei para o relógio para ver que horas eram, para saber se já era a hora de eu sair, e eu não conseguia ver que horas eram. Cocei o olho, olhei para o relógio e não conseguia ver que horas eram. Mas aquela preguiça, sabe? Que pega às vezes você, tinha me pegado naquela madrugada. Eu estava cansado, assim, olhando, que horas será que são? Pensei, bom, vou acender a luz do quarto para ver a hora. Mas minha esposa estava dormindo do lado, falei, vou acender a luz, ela tem sono leve, vai acordar. E aí fiquei pensando numa alternativa, tudo isso que eu não queria levantar, né? Uma alternativa que fosse a mais fácil, que eu tivesse que me levantar da cama para descobrir que horas era, para saber se já era minha hora de acordar ou não era. Aí veio uma outra ideia, e a outra ideia foi ligar a televisão. Tinha uma televisão no quarto, falei, vou ligar a televisão, porque tem aqueles canais que passam a hora. Liguei a televisão, na hora que liguei a televisão, pulei 1 ou 2 canais, achei um canal que estava passando a hora, e o melhor consegui ver a hora. Enxerguei. Era 3h31 ou 32, coisa assim. Eu ainda tinha 1 hora de sono. E eu fiquei feliz. Falei, bom, dá para dormir mais 1 hora. Mas tinha no meio da tela um indivíduo pregando, falando de terno e gravata do pastor. Eu peguei o controle, aumentei um pouquinho a televisão, até uma altura que eu achei que minha esposa não fosse acordar. Eu não sei o que estava acontecendo antes, mas como eu já estava acordado naquela hora, vi o vídeo pregando, eu falei, o que ele está falando? Eu não sei como a história começou, mas eu sei de onde eu entrei na história. Ele estava contando de um casal que estava do lado dele, um homem, uma mulher, a mulher com o microfone na mão,
e o marido do lado. Aquele casal, quando eu entrei na história, eles tinham passado por um problema financeiro terrível. Pelo que eu entendi, eu não sei o que eles faziam antes, mas eu sei que quando eu entrei na história, eles não tinham nada mais. Tinham perdido tudo, e o pastor, quando eu aumentei o volume, estava dando ênfase no problema financeiro que eles passaram. E o pastor ia falando, eles perderam tudo, eles não tinham mais nada, eles não tinham mais esperança, e não sei o quê, porque o diabo veio para roubar, aquelas aplicações todas que você ouve por aí. O pastor voltou-se para eles e falou assim: irmã, ela estava com o microfone, qual foi o momento mais difícil de vocês depois que vocês perderam tudo? E ela falou assim: olha, pastor, depois que nós perdemos tudo que nós tínhamos, o dia mais triste foi quando nós tivemos que entregar a nossa casa que nós morávamos. Foi a última coisa que sobrou. Entregamos a nossa casa e fomos morar numa edícula no fundo da casa da minha sogra. Não tínhamos mais nada, pastor, e ainda tínhamos uma dívida. Aí volta o pastor fala mais um pouquinho. Que horas eram isso? Umas 3h40 já. O relógio andando, né? Aí o pastor fala mais um pouquinho. Nossa irmã, a senhora disse que tinha dívidas. De quanto era essa dívida? Isso foi em 2003, um ano depois lá do nosso evangelismo na Praia Grande. Ela falou assim: olha, pastor, depois que nós perdemos tudo, não tínhamos mais nada, ficamos com uma dívida de 300 mil reais para bancos e agiotas. Alguém já viu 300 mil reais aqui? Eu nunca vi 300 mil reais. Nem naquele dia que eu ouvi aquilo, que faz 7 anos, nem hoje. Nunca vi. Mas 300 mil reais há 7 anos atrás vale mais do que 300 mil hoje. Deu uma valorizada. Os 300 mil hoje vale mais do que valia na época. Mas 300 mil na época era um dinheirão. E é hoje ainda um dinheirão. Eu nunca vi. Nem sei quanto que é. Sim, em volume, mas deve ser muito, né? Mas 300 mil diga, aí volta o pastor fala, aí vem a hora da virada. Quando deu umas 15 para as 4, o pastor já tinha falado bastante, contado a história só, um buraco, eles entraram. Aí o pastor virou e falou assim: irmã, e como é que foi quando vocês vieram aqui? Ela abriu os olhos e falou assim: ah, pastor, um dia meu marido e eu decidimos entrar aqui nesta igreja. Vocês precisam ver o que aconteceu na vida daquele casal. Naquele momento eu até perdi o sono, e a preguiça que eu estava de levantar foi embora também, porque foi tanta prosperidade, que aquele casal chegou no céu. Sabe como é que chega no céu? Você sabe como é que chega no céu? Prosperando assim, chega no céu? Eu vou contar para vocês. Como é que esse casal prosperou tanto e chegou no céu? Aí a esposa começa a contar a história. Eu não vou entrar nos detalhes da história, mas ela vai contando que reabriu a empresa, que Deus abençoou, e que abriu filial não sei onde, filial aqui, filial lá e filial. Aí no final da prosperidade ela falou assim, aí que chegaram no céu. Ela falou assim: inclusive, pastor, faz 2 meses que nós desmembramos a empresa, meu filho mais velho e eu estamos tocando a nossa antiga empresa, e meu marido abriu uma empresa de táxi aéreo. Tá vendo como chega no céu? Assim que chega no céu. Táxi aéreo. Eu fiquei pensando, imagina só, eu estava deitado na cama, quase 4 da manhã, ouvindo aquilo, e um casal dizendo que foi para a igreja, começou a prosperar, abrir negócio tudo quanto é lugar, e agora tem até táxi aéreo. E eu fiquei pensando, quem que abre empresa de táxi aéreo hoje? Eu vou abrir empresa de táxi aéreo ali, aviões. Quanto custa um avião? 300 mil reais não é nada perto do que é o custo de um avião. E a prosperidade foi violenta. Aí volta no pastor, o pastor já pega aquele gancho lá e vai falando. Já era quase 4 da manhã, e eu não sei se terminou por aí, mas eu saí da história nesse momento. Eu entrei e saí sem acabar a história. E o pastor falou assim: mano, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje, vocês têm alguma dívida? Aí ela falou assim: não, pastor, nós não temos dívida nenhuma. Aí o pastor falou assim: mas deixa eu fazer mais uma pergunta. Se hoje
vocês tivessem uma dívida de 300 mil reais, vocês conseguiriam pagar? Aí ela falou assim: pastor, com 5 ou 6 dias de trabalho eu pagaria uma dívida dessas. E aí nessa hora eu desliguei a televisão. Falei assim: podia estar dormindo, estou perdendo tempo vendo isso. Desliguei a televisão, botei a cabeça no travesseiro, fechei o olho, mas irmãos e irmãs, isso é uma praga. Porque os 300 mil reais começaram a piscar na minha mente assim. E eu comecei a contar quantos zeros tinham os 300 mil reais, né? Eram 3 e 5 zeros, 10 zeros demais. Bom, virei para o outro lado. Fechei o olho de novo, aquele lado não fosse 300 mil, eu virar para o outro lado. Virei para cá. E aí, para o outro lado, veio outro pensamento. E o pensamento fez assim: ó, 5 ou 6 dias de trabalho. 5 ou 6 dias. Vamos dizer que tudo deu errado em 6 dias. 6 dias, 300 mil, 50 mil reais por dia. Abri o olho de novo. 50 mil por dia. 50 mil por dia são 24 horas, significa que eles ganham 2 mil reais por hora. 1.000 reais a cada meia hora. Se eu fiquei vendo meia hora pela televisão, eles ganham 1.000 reais. Abri o olho e disse: 1.000 reais por meia hora? Aí na verdade não conseguia mais dormir. Levantei. Eu não fiquei com vontade de ir lá não, viu? Mas levantei, fui para a cozinha, peguei um papel, sentei na mesa, escrevi 300 mil reais lá. Botei lá os 300 mil, olhei para aquilo e comecei a pensar assim: quem é que está acordado a essa hora assistindo esse programa? Falei: primeiro, quem queria saber a hora e ligou a televisão? Vai que tem outro igual eu, né? Segundo, alguém que trabalha à noite e liga a televisão para ficar passando o tempo. Terceiro, alguém que está até o pescoço de dívida, agoniado, desesperado, aflito, perde o sono, liga a televisão e ouve o indivíduo na televisão falando assim: olha, eu não tinha nada, eu tinha dívida de 300 mil, depois que eu vim para essa igreja, depois que eu vim para Jesus, agora eu ganho 50 mil reais por dia. Aí o indivíduo fala assim: tá aí o que eu preciso, um Jesus que vai me dar dinheiro, um Jesus que vai me dar poder, um Jesus que vai me dar fama, é isso que eu estou precisando. E agora as pessoas procuram Jesus, entram na igreja e estão apenas interessadas naquilo que Jesus pode lhes dar. Só que o grande problema é que na vida cristã você descobre que nem todos os dias serão bons. Haverá um dia que você vai entrar na sala do médico, ele vai olhar para você e dizer o seguinte: olha, ou o seu chefe vai chamar você na sala e dizer assim: você é um bom funcionário, mas... ou os seus filhos vão lhe decepcionar, sua esposa pode lhe trair, ou seu marido pode lhe decepcionar. Estar com Jesus não é garantia de que os problemas não virão. Estar com Jesus não é certeza de que na janela da sua vida nunca nenhum temporal vai se armar. Agora, essas pessoas que procuram Jesus por causa dos benefícios e por aquilo que Ele pode dar, diante do primeiro problema, o abandonam e o rejeitam. Essa busca de Jesus por interesse é algo terrível. Algum tempo atrás, eu fiz uma série de evangelismo. Uma família inteira se batizou e foi um batismo muito bonito, marcante para a igreja, porque foi a mãe e 7 filhos que se batizaram. 8 pessoas da mesma família. Eles não couberam todos no tanque batismal. Aqui acho que caberiam, mas no tanque da igreja não cabia. Então tem que batizar metade, aí saiu, a metade batizou, aí voltou todo mundo para tirar foto da família inteira no tanque batismal para marcar o dia no qual todos eles foram batizados. Foi emocionante para todo mundo. Eu dei estudos bíblicos para aquela família na casa. Tempo depois, eu voltei para aquela igreja, entrei. Como eu entrei hoje pela manhã, sentei na cadeira ali no meio, olhei para a igreja, olhei para um lado, olhei para o outro, falei: cadê o pessoal da família? Perguntei para quem estava do meu lado: cadê o pessoal da família? Não, pastor, não sei não. Fiz o sermão, terminei, não tinha ninguém da família. Terminado, despedi de todo mundo, entrei no carro e fui direto para a casa daquela família. Bati palmas no portão, saiu o filho mais velho: ô pastor, entra aqui. Abriu o portão, entrei.
Sentei na sala com ele, falei assim, cadê o resto? Seus irmãos, pastor, só tem 3 aí, chama aí, todo mundo. Chamou, cadê a mãe? A mãe não está. Vieram os 3, ficaram os 4 lá. Eu falei assim, olha, vocês não estavam na igreja hoje? Onde você está? A gente estava aqui, pastor. Por que vocês não foram na igreja? Aí a filha, segunda, falou assim, não, pastor, Jesus já nos deu aquilo que nós queríamos, então nós estamos dando um tempo agora. E eu perguntei assim, vocês aprenderam isso com quem? Eu não fui. Isso está por aí. A busca de Jesus apenas por interesse. A busca genuína e verdadeira de Jesus é a busca motivada pelo amor. Assim como o casamento. Um casamento baseado no interesse não dá certo. O casamento só dá certo se ele for baseado no amor. O relacionamento com Deus não dá certo se for um relacionamento baseado no interesse. Mas deve ser baseado no amor. Um Jesus que vale mais do que bolsa financeira é o que se ensina por aí. Mas esse não é o Jesus que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra um Jesus que se importa com você, que sofre com você, que chora com você, que se alegra com você. Mas um Jesus que, acima de tudo isso que envolve essa terra, está preocupado em lhe dar a vida eterna, a salvação, e não lhe dá poder, dinheiro e fama nesse mundo. Segunda razão. E a segunda razão é triste. A segunda razão são os outros. Entendeu? Os outros. E como tem gente abandonando a igreja por causa dos outros. Como tem gente abandonando Jesus por causa dos outros. Eu era evangelista lá da Associação do Vale do Paraíba. E um dia eu estava na minha sala e a porta se abriu, assim que a pessoa batesse, e entrou uma garota. Eu até olhei assim, me assustei, né? Entrou rapidamente. Geralmente o pessoal dá uma batidinha antes, assim, para abrir a porta, né? Ela já abriu direto. E entrou e falou assim, pastor, como o senhor me batizou, eu vim aqui lhe dizer uma coisa. Eu falei, pois não, eu não vou mais na igreja. Eu falei, obrigado por me dizer. Agora me fala por quê? Não, mas eu não vou falar porque eu estou indo embora. Eu falei, não, você não vai embora não. Senta na minha sala do jeito que você entrou, para dizer que não vai mais na igreja, que aí acha que vai embora assim. Não, você não vai embora não, senta aqui. Não, vai, senta aqui agora. Senta aqui. Ah, ele sentou. Não, pastor, só liga os argumentos para mim começar. Não vou com argumento nenhum. Você veio aqui para me dizer que não quer me contar por quê? Agora você vai contar. Ah, pastor, deixa para lá, não sei o quê. Não, o que foi? O que houve? No final da história, ela se desentendeu com uma pessoa lá na igreja. Na igreja, dentro da igreja, se desentendeu dentro da igreja. Se entendeu e virou uma discussão. A discussão ficou meio forte. E aí ela, paviozinho curto, quis ir bater na outra pessoa. Aí aquele pessoal vai pra lá, vai pra cá, empurra um pra lá, empurra outro pra lá, e não sei o que, e terminou desse jeito a confusão. Aí ela disse, então pastor, depois disso eu não vou mais na igreja. Eu só fiz uma pergunta. Eu disse, olha, eu não vou dizer argumento nenhum para você. Eu só vou te fazer uma pergunta. E a pergunta é, o que Jesus tem a ver com isso? Como assim, pastor? Você se desentendeu com a fulana. E o que Jesus tem a ver com isso? Por que culpar Jesus daquilo que Jesus não tem culpa? Se você se desentendeu com ela e ela com você, vocês duas são culpadas, não Jesus. Por que culpá-lo? O que ele tem a ver com isso? Eu era pastor de uma igreja. Ele numa reunião, um domingo à tarde, com a liderança. O líder falou assim, pastor, você vai pregar sábado que vem aqui na igreja? Só podia pregar sobre perdão. Porque nós estamos precisando aqui na igreja, acontecer algumas coisas aqui dentro da igreja. E eu acho que um tema propício seria perdão. Eu falei, não, obrigado. Eu vou preparar um sermão então sábado, eu prego aqui e falo sobre perdão. Tudo bem. Durante a semana,
eu fiquei preparando um sermão do perdão. Mas aquela semana, foi uma semana assim que o sermão demorou para acontecer, para sair. Eu fazia o sermão, olhava e não tá bom, para lá. Aí fazia outro, olhava, não tá bom. Passou a semana e era sexta-feira à tarde, eu estava nessa história ainda, olhava, não tá bom, de novo. Quando quase a hora do pôr do sol, eu terminei o sermão, olhei e falei assim, agora ficou bom. Ficou do jeito que eu acho que deveria ficar. Olhei, li e entendi. Eu preparei toda uma parte final, emocional, liguei para o pianista, falei só o seguinte, no final, eu vou olhar para você, você vai pro piano, você começa a tocar, faz um fundo musical, porque eu vou fazer um apelo de perdão para mim. Eu vou fazer um apelo para que as pessoas peçam perdão de mim. Se levantem e tal. Direto, tá bom, pastor? Eu vou te olhar, você vai pro piano. Tudo bem. Mas sábado de manhã lá fui eu. Entrei na plataforma para pegar o sermão, que eu seria a vítima do sermão. Botei a Bíblia lá, pulso na frente e comecei a pregar o sermão do perdão. Eu fui pregando, falando do perdão, da necessidade de perdoar. Chegou no momento final, olhei para o pianista, ele foi lá e começou a tocar. Todo aquele clima assim, mais emocional, para quebrar os corações, para que as pessoas ficassem mais sensíveis. Eu disse assim, irmãos, nós temos hoje que viver o perdão aqui nesta igreja. E se você hoje tem que pedir perdão para alguém, use esse momento, aproveite agora, levante, vá até essa pessoa, peça perdão. E até o primeiro levantar, demorou um pouquinho, o primeiro levantou, foi até uma pessoa, estendeu a mão, pediu perdão, aí já começaram a chorar, se abraçar, aí levanta outro. E aí eu percebi que o irmão estava certo mesmo. Eu tinha que pregar sobre perdão, porque tinham vários casos ali. 5 ou 6 pessoas que tiveram que pedir perdão e se levantar. No meu sermão parava aqui. Eu fazia uma oração especial, mas eu resolvi fazer o segundo apelo e aí eu virei a vítima do sermão. Esse segundo apelo foi por minha conta, não estava programado. Foi? Estava fora do roteiro. E aí eu achei que estava um clima bonito, solene na igreja, e aí eu resolvi fazer o segundo apelo que eu não tinha programado. Eu falei assim, irmãos, estamos vendo um momento bonito aqui, mas talvez você está magoado com alguém, chateado com alguém, e essa pessoa não foi pedir perdão para você. Vá até essa pessoa agora e ofereça o perdão. E aí levantou uma senhora, veio vindo para frente, eu fiquei olhando e falei, onde vai essa senhora? Veio vindo, subiu, abriu os braços e falou assim, pastor, me perdoa. Abracei, queria abraçar, pastor, não tem problema, falei, não tem problema, obrigado e tal. E abracei e tal, ela saiu, terminou assim. Terminei o culto, fiz a oração, a irmã voltou para o lugar dela, despedi todo mundo na porta. E aí entrei no carro, minha esposa perguntou assim, o que aconteceu naquela hora lá? Qual hora? A hora que a irmã fulano foi lá na frente, essa irmã foi me perdoar. Minha esposa perguntou assim, você fez o que para ela? Eu não sei. Eu não tenho nem ideia disso, cara. Mas vou dizer uma coisa para vocês, alguma coisa eu fiz. Isso eu tenho certeza. Porque de vez em quando eu faço. Sem querer, sem saber. E não sou só eu que faço, não. E você também faz. Agora vejam só. Aquela irmã poderia dizer assim, eu não vou mais na igreja. Olha o que esse pastor fez comigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitos de vocês não estão conhecendo hoje. Mas se eu fizer alguma coisa para você, culpe a mim, não Jesus. Não põe a culpa nele de coisas que eu faço. O pastor fez isso, então eu não vou mais na igreja. Por que responsabilizar Jesus daquilo que Jesus não tem culpa? A culpa é minha, eu assumo, não tem problema. E se tiver que pedir perdão, eu peço. Agora, se aquela irmã fosse esperar eu e a ela pedir perdão, sabe quando eu iria? Nunca. Sabe por quê? Porque eu nem imaginava que ela tinha alguma coisa contra mim. E até hoje eu não sei o que é. Não tenho nem ideia. Esse ano eu voltei para pregar lá, numa caravana lá, pregando naquela região. E ela estava me esperando na porta lá para me dar um presente. Toda vez que ela me encontra, me dá um presente. Meia, coisinha simplesinha.
Ah, pastor, um presentinho aqui. Eu acho que esse presentinho é a marca eu fui perdoado, né? E como eu estou perdoado, eu não fico preocupado em saber o que eu fiz. Mas às vezes nós fazemos sem saber o que fazer. Não culpe as pessoas, culpe as pessoas, não culpe Jesus. A culpa é das pessoas e não de Jesus. Qual é a primeira razão? Interesse. Pessoas que vêm à igreja procuram Jesus apenas preocupadas do que podem ter. Segunda razão, os outros. Não culpe Jesus por aquilo que os outros fazem a você. Terceira razão, quem vai dizer para nós a terceira razão é o pastor Paulo. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9. O pastor Paulo diz aqui a terceira razão. E essa terceira é a última razão. E aí, irmão Wilson, nós chegamos no ponto do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9. Diz aqui a Bíblia. Palavras da Bíblia. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer com você? Serás salvo. Olha o que Paulo está dizendo. Quer você ser salvo, meu irmão? Quer você ser salva, minha irmã? Faça o quê? Abra a boca, confesse e fale. E por que eu tenho que falar? Podem perguntar alguém. Há um psiquiatra chamado Monturier. E esse psiquiatra explica exatamente por que é que eu e você temos que falar. Ele diz assim, olha o que ele diz. Se você não fala para os outros do que você acredita, com o tempo perceberá que não acredita em nada. Olha que interessante. Se você não fala do que você crê, você esquece. Aquilo que você acredita tem que ser repetido, tem que ser falado. Quando Paulo diz assim, se você falar, você vai se salvar, é exatamente a explicação que você tem que dar. Quando você fala, você sabe do que você acredita, você lembra do que você acredita, e quando você sabe do que acredita, você lembra do que você acredita, você não se desvia. Eu falava esses dias com um grupo de jovens sobre a importância do falar, testemunhar. E de repente um garoto levantou a mão e pediu a palavra. E como eu não conhecia, levantou a mão, pediu a palavra, me deu um frio na espinha. O que vai acontecer, né? Virei para o outro lado, nem leva para aquele lado mais. Eu não vou dar mais para lá, ele vai desistir, porque eu não vou dar a palavra para ele. E ficava falando para cá, tem que falar, a importância do falar. E olhava meio de lado assim e percebi o rapaz com a mão levantada. Aí, ele vai querer falar, é persistente, né? Aí parei e falei assim, pois não, pode falar. Aí depois ele falou assim, pastor, tu está dizendo aí que tem que falar, mas o que é mais importante, falar ou viver? Boa pergunta, né? E falar ou viver, o que você responderia? Bom, depois que nós falamos de ler, você não pode dizer que falar não é importante, porque se você não fala, você esquece. E eu fiz uma outra pergunta para ele, falei assim, como é que é o seu nome? Fulano. Fulano, você já andou de avião? Ele falou assim, já. Eric. Já andou de avião? Já. Qual asa é mais importante, a esquerda ou a direita? Ah, pastor, as duas. Ele não está respondendo a sua pergunta. Falar é tão importante quanto viver. Não adianta nada viver e não falar. Volta a dizer, se você quer ser salvo, fale. E não adianta nada você falar e não viver. É preciso viver e é preciso falar. Se você não fala, você não sabe no que acredita. E quem não sabe no que acredita, está a um passo de abandonar sua fé. Ou podemos viver como uma história que ouvi há um tempo atrás. O pastor estava no primeiro sábado na igreja. Fizeram uma festa para ele, pastor, bem-vindo. E no meio da festa veio um garotinho pelo corredor do meio, assim, trazendo uma chave, meu irmão. Veio assim, era a chave da igreja, entregou a chave da igreja para o pastor. O pastor pegou a chave, agradeceu, fez o sermão.
Terminou de pregar, foi lá no fundo beber água. Chegou no fundo, estava o garoto da chave lá. Aí o pastor, por favor, sai aí, tudo bem e tal. Chegou, o que é seu pai? Meu pai é o fulano, minha mãe é tal, que legal, tal. Naquela conversinha de bebedor, o pastor fez uma pergunta, mas foi uma pergunta difícil para esse garoto. Ele disse, seu garoto, você acredita no quê? Pastor, eu acredito no que a igreja acredita. O pastor, muito bem, parabéns. E a igreja acredita no quê? Pastor, a igreja acredita no que eu acredito. Garoto, você e a igreja acreditam no quê? Pastor, nós acreditamos na mesma coisa. E tem muita gente vivendo assim. Quem não fala da sua fé, não sabe do que acredita. Acredita no que o pastor Fabrício acredita, que acredita no que eu acredito, acreditamos na mesma coisa, mas não sabe dizer o quê. É preciso falar, é preciso dizer. É o que Paulo está falando aqui. Se você abrir a boca para falar, se você abrir a boca para dizer, você vai se salvar. E como é que eu posso dizer? E como é que eu posso falar? Aqui na frente está uma razão, um motivo e uma forma na qual você pode falar. Isso aqui pode ser sua voz. Pode falar por você. Esse é o livro missionário da igreja para o ano de 2011. O preço todo mundo já sabe. Quanto é que está o ônibus aqui em Tatuí? Então, para ir e voltar para um lugar, gasta R$4, né? Com R$4 você compra 4 livros desses. Esse é o livro desse ano. O ano que vem, você já sabe qual é o livro do ano que vem? O Grande Conflito. E sabe quanto vai custar o livro do Grande Conflito? R$1. Nós estamos com um plano, vou contar para vocês aqui em primeira mão, para a cidade de São Paulo, capital. Esse é o nosso. E o 12 é o Grande Conflito. O 12 vai ser o Grande Conflito. Mas o preço já está definido R$1 o Grande Conflito. Este livro aqui vai ser distribuído até o final do ano que vem. No final do ano que vem começamos o Grande Conflito. Só do Grande Conflito nós queremos distribuir 5 milhões de livros em São Paulo, na capital. Vai ser um desafio enorme, mas vamos pensar agora, nesse ano. Nós temos um alvo aqui para a União Central Brasileira, que é distribuirmos 1,5 milhão de livros desse. Eu acho que isso aqui nós podemos superar essa marca de 1,5 milhão de livros. É muito livro, mas podemos superar essa marca. Hoje, você está sendo convocado não por mim, mas por Deus, para falar. Se você quer se salvar, você tem que falar. Se você quer se salvar, você tem que dizer. R$1, Senhor. O pastor Fabrício preparou os formulários. E nesse momento você pode preencher os formulários, os diáconos vão entregar. Por gentileza, os diáconos vão fazer chegar as suas mãos. E você vai destacar essa parte de baixo aqui e vai entregar para os diáconos. Essa parte aqui vai ficar nas suas mãos. Está ali com o pastor Fabrício. Aqui você coloca o seu nome, seu telefone, preenche aqui os seus dados e embaixo você vai ver escrito assim: quantidades por mês, para 5 meses. Quanto é que você vai querer para 5 meses? Então todos os números que vocês estão vendo aqui para multiplicar por 5. Então se você quer 5 livros por mês, no final você vai comprar 25 livros. 10 são 50 livros. 20 são 100 livros. 50 são 250 livros. E mais de 50 ficará aí para o seu critério e o seu desejo. Eu fiz um plano e vou distribuir 100 livros durante 5 meses. 500 livros. Foi um plano pessoal.
para fazer a minha evangelização. Durante 5 meses eu vou distribuir 100 livros. Esse é o meu plano. Você pode fazer o seu plano, aquilo que você quer, aquilo que você vai colocar para comprar. O que eu faço com esses livros aqui? Eu ando com eles no carro, no pedágio, no posto de gasolina, no mercado. Onde eu vou, eu trago isso aqui. Deixa eu lhe contar uma história. Esses dias eu estava em Artelaria, no mercado, fui fazer as camisas assim da igreja, né? E quando eu parei no caixa, uma garota começou a chorar, olhando para mim, chorava. Eu falei assim, o que está acontecendo? E ela falou assim, você é pastor? Eu sou pastor. Ela falou assim, eu estou afastado da igreja. Já faz vários anos. E eu vi o símbolo da igreja, eu estou me sentindo mal. Eu falei assim, então espera um pouco. Eu deixei ela passando minhas compras, fui lá no carro, peguei um livro desse livro. Me entreguei no meu telefone, no meu endereço. 2 dias depois ela me ligou. Disse, pastor, eu quero voltar. Então você vai voltar para mim. Senhor, eu li aquele livro, estou atormentada, eu preciso voltar. Da Marisa. Fui à casa dela, visitei a Marisa. Deus fez um milagre na vida dessa mulher, porque ela trabalhava no mercado de sábado. Ela conseguiu um emprego para trabalhar de segunda a sexta, no sábado mesmo. Voltou para a igreja, conseguiu uma bolsa de estudos no NASP e agora voltou a estudar. Começou o livro pode ser uma porta para você chegar à pessoa, para você entregar para ela, para você ter a aproximação de uma pessoa e falar do que Jesus pode fazer na vida dela. Qual é o alvo, pastor Fabrício, para essa igreja aqui? 5.000 livros ao alvo para essa igreja. Eu acho que dá para nós alcançarmos. É possível alcançarmos esse alvo. Você faça o seu plano, o total, e você entrega. Vou entrar aqui para o irmão. Oi? Não, sim. Esse livro não vai ser vendido na casa, é só aqui na igreja. É um livro missionário da igreja. Ok, espera aqui. O papelzinho você pode colocar dentro do envelope do dízimo. Aí o tesoureiro vai separar certinho quanto você vai estar acertando. E no dia do Impacto Sudoeste, nós vamos estar entregando para você esses livros que você já deixou encomendado, certo? Irmãos, pense grande. Deus vai fazer grandes coisas por você e pode fazer grandes coisas por você. Deixa eu contar uma história que tem a ver com o livro aqui. Aconteceu lá em São José dos Campos, terra do pastor Fabrício. Minha esposa foi sábado de manhã, no dia do Impacto Esperança, uns 3 anos atrás. Ela foi na igreja e pegou na saída um pouquinho daqueles livrinhos do Impacto Esperança e botou na bolsa. Foi embora para casa. Sábado à noite, ela pegou minhas filhas e foram as 3 para o shopping, Center Valley. E foi dar uma volta no shopping lá em São José. Olha, minha esposa sentou num banco, as 2 ficaram ali perto, e a minha filha mais velha, de 5 anos, pegou os folhetos dentro da bolsa da mãe e entregou para a menor, e a minha filha menor de 3 anos começou a distribuir folheto no shopping. Sabe que não pode distribuir nada em shopping, é proibido. Mas como elas não sabiam que era proibido, elas começaram a distribuir. E foi distribuindo, todo mundo achava interessante. Uma criança de 3 anos, uma de 5, entregando um papelzinho, o pessoal achava bonitinho, fazia um carinho na cabeça, pegava o papel e ia embora. Ninguém dizia não, né? Para nós é mais fácil dizer não, mas para criança é difícil dizer não. E a esposa estava lá, sentada, e elas distribuindo lá os folhetinhos de Impacto Esperança. Acabou, quando ela estava se levantando, veio uma mulher com um folhetinho na mão, os olhos vermelhos, dizendo assim: você é mãe dessas crianças? Sou. Ela falou assim: olha, faz tempo que eu tenho procurado essa igreja. Eu acho que esse é o caminho que eu devo seguir. Deus falou comigo. A esposa ficou até assustada, né? Pegou o telefone daquela mulher, telefonei, recebi os livros que o senhor tinha livro de batizar. Por causa de um folheto distribuído, violando o balé dentro do shopping. Os livros não. Deixa eu contar uma outra história. Eu vou lembrando as coisas e vou contando. Um professor de Guarulhos, chamado Edmar Ferreira, engenheiro, ele resolveu fazer um projeto chamado Livro Viajante.
Ele pega esses livros aqui missionários, ele compra vários e põe um adesivo na capa do livro assim: não estou perdido, estou apenas viajando. Leia-me e depois me deixe em qualquer lugar para eu continue minha viagem. E ele pega esse livro e vai no metrô e deixa um no banco do metrô. Vai no ônibus, deixa um no ônibus. Vai no banco, deixa lá no banco. Vai no dentista, deixa no dentista. E ele vai marcando dele. Vai no telefone público e põe lá no telefone público. E a pessoa pega e fala: o que é isso aqui? Ó, não estou perdido, estou apenas viajando. Leia-me e me deixe por aí. E os livros estão aí, viajando por aí. Livros estão circulando por aí. Algumas pessoas leem e depois deixam no lugar. Outros leem, pegam e levam para casa. Ficam para eles, não importa, não tem problema. A mensagem está lá. A salvação está chegando lá. Isso é o mais importante. Divulgarmos a salvação. E lembre-se, quando você fala do que você crê, você sabe do que você crê. E quando você sabe do que você crê, você não se esquece, você se salvará, como diz Paulo. Se com a tua boca você confessar, Jesus vai te salvar, porque a sua fé estará viva. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar quietos. Deus tem uma missão para todos nós, e o que Ele mais quer é encontrar você salvo quando Ele voltar. E eu não posso terminar isso aqui com um apelo. E o meu apelo não é o do livro, porque o do livro eu já fiz. O meu apelo é: quantos aqui querem dizer: Senhor Jesus, quero permanecer firme até o final? Levanta a mão. Senhor Pai nosso, aqui está a nossa decisão, o nosso desejo de falarmos as tuas verdades, de proclamarmos a tua salvação e nos prepararmos para a tua volta. Vamos, o Pai, ajuda-nos a chegarmos ao Senhor por amor e não por interesse. Vamos, o Pai, que entendamos no nosso coração que quando alguém faz algo para nós, não devemos culpá-lo por isso. E acima de tudo, bondoso Pai, que os nossos lábios sejam ungidos para pregar, para falar, que as nossas mãos sejam tocadas para distribuirmos esses livros e anunciarmos a Tua salvação, para fortalecermos a nossa fé e nos prepararmos para o dia do grande encontro, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.